Embora o Santo Tomás de Aquino não tenha nenhum tratado específico sobre história, né, na sua reflexão filosófica, ele tem, né, ali impregnado uma reflexão também sobre a história, mas enquanto salvação, né? Em vista disso, você encontra nas obras dele três etapas distintas, né, em relação a essa história da salvação. Aquilo que você pode chamar de história da salvação antes da lei, sob a lei e sob a graça. Dentro dessa concepção está sugerida a ideia de que tem um progresso, né? Uma busca por uma perfeição maior ao longo do tempo, no tempo, né? E sempre pressupondo um aperfeiçoamento de natureza, né? Então, quer dizer, a ordem natural das próprias causas eficientes vai apontando uma transição, né, que vai da imperfeição para a perfeição. Mas o estranho, né, é que o imperfeito tem que proceder do perfeito. Né? O perfeito tem que sempre preceder o imperfeito. Então teve um estado inicial onde, por exemplo, as naturezas eram perfeitas e por conta de algum problema, né, elas se tornaram imperfeitas. Então essa imperfeição tem que retornar àquele estado natural de perfeição, porque Deus cria as naturezas em estado perfeito, né? E justamente isso é estranho, porque o pensamento cíclico pagão, das culturas cosmológicas, ele tem essa ideia do eterno retorno, né, do tempo, certo? Em contradição com a ideia hebraico-cristã, uma marcha linear, né, no tempo, até um fim ótimo, né, vamos dizer assim. Mas é aquilo que a gente chama de predição decisória. Às vezes, o homem antigo, né, estava aí, no caso, sob a lei, né, mas não estava ainda enxergando a lei divina, porque às vezes estava fora, né, do círculo ali da revelação. Né? Mas o que importa aqui é que o primeiro homem possuía uma ciência plena, tinha que possuir uma ciência plena. Mas após o pecado, houve uma espécie de diversificação da própria ciência. O homem já não passa a não saber tudo e ter que, pela experiência, descobrir aquilo que antes estava ali fácil, diante dos seus próprios olhos, né, para a sua contemplação. Então, a história da salvação, na visão do Tomás de Aquino, vai se revelar como uma marcha em direção ao futuro, né, como expresso aí na tradição bíblica, né, onde se encontra isso na tradição bíblica, né, pressupondo a própria irreversibilidade do acontecer, das experiências no tempo. Então, as coisas acontecem e não voltam a acontecer exatamente da mesma forma, como no eterno retorno. Sempre vai haver novidades. Pode haver repetições, mas não absolutas, né? Então, isso daí conduz à ideia de que há um fim relacionado à beatitude. Beatitude aqui no sentido de realização plena de uma natureza, né? Então, é uma perspectiva, né, que implica no quê? Em diversos estados humanos em relação à graça. Então, se tem três etapas aí, né, distintas, né, antes da lei, sob a graça, cada etapa vai ter uma relação, um relacionamento diferente entre nós, entre o homem e o estado e a graça, né? Os estados, vamos dizer assim, de inocência, né, estado de pecado, estado de glória. O estado de inocência, quando a humanidade estava em harmonia com Deus, pecado quando ele, né, cai, perde a ciência de Deus, e o último de glória, que é o estado definitivo, que é aquele que Jesus oferece, onde está a plenitude da salvação, onde ela vai se alcançar. Então, esses três estados podem ser entendidos como diferentes relações entre nós e a graça divina. A inocência representando a condição original da criação, a culpa ou o pecado refletindo a condição, né, obviamente, pós-pecado,
qual a humanidade se afastou de Deus e necessita de uma redenção. E o estado de glória, que é o estado final, aquele que Jesus oferece com a sua encarnação, onde a completa beatitude e a união com Deus vão ser restauradas. Então, o Santo Tomás de Aquino ele tem sim uma visão da história enquanto história de salvação apenas. Claro, a teoria da história embutida ali na sua obra, né? Que é a desse movimento contínuo em busca de uma perfeição maior, perfeição de natureza, onde a natureza ela se inclina para o sobrenatural, né? Para que ela se transforme em sobrenatureza, vamos dizer assim. E isso tem que se dar no tempo, né? Claro, com o auxílio da graça e a relação honesta e sincera com essa graça, profícua com essa graça.